Patrícia Azevedo. Médica psiquiatra, Trofa Saúde, Senhora do Bonfim, correto? Sim. Para quem não sabe, a Patrícia tem PHDA, certo? Certo. Para quem não sabe, a Patrícia é talvez a única pessoa que eu vi que se atrasava mais do que eu. E tenho duas perguntas para te fazer, inicialmente. Desde já, porque tu és de longe a médica a quem eu mais recomendo. Para quem pergunta a quem se deve dirigir, que entenda de PHDA e que faça um diagnóstico devido e competente, ou melhor, que faça uma avaliação competente à pessoa, de forma a ver se ela tem ou não PHDA. Dito isto, Patrícia, o que é a PHDA, primeiro, e segundo, qual o número de pacientes que diagnosticaste com PHDA este mês? Ok. Ora bem, falar sobre PHDA é falar sobre neurodesenvolvimento. A PHDA é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta crianças e afeta adultos e que está associada geralmente a uma tríade clássica conhecida. Uma é chamada hiperatividade, que não é necessariamente a hiperatividade a que estamos habituados a pensar, que são as criancinhas a trepar paredes e a perturbar uma sala de aula, ok? O déficit de atenção não é um termo correto, porque é uma verdadeira desregulação da atenção, não um déficit, ok? E a impulsividade. A isso, geralmente, eu gosto sempre de associar duas coisas que fazem parte da PHDA, que são o déficit nas funções executivas, ou seja, naquilo que faz de nós humanos e que nos prepara para a ação, ok? E alguma desregulação emocional, ou seja, alguma instabilidade emocional. Geralmente, muitas vezes eu pergunto aos pacientes, você vai do 0 aos 100 em pouco tempo? Eles, claro. Pronto. Ou seja, Boa expressão. Portanto, para te definir o que é PHDA, eu, como digo aos meus pacientes, não a considero uma doença, mas sim uma condição, uma perturbação do neurodesenvolvimento, que nos acompanha desde que nascemos até que vamos morrer e que, efetivamente, para ela contribuem fatores genéticos, em grande parte, mas também fatores ambientais. E não há duas PHDAs iguais. Ou seja, existem vários genes a concorrer para a gênese da PHDA e variantes desses genes. Portanto, não há duas pessoas com uma PHDA de expressão igual. Agora, quando pensamos em PHDA em termos neuroquímicos ou neurobiológicos, o que sabemos é que, de facto, há uma desregulação da dopamina e da noradrenalina, que são dois neurotransmissores essenciais para nós, não só para a sensação de prazer, para a sensação de motivação, para o início da ação, para o reforço, mas também para conseguirmos controlar-nos a nível motor, conseguirmos organizar uma linha de pensamento, conseguirmos manter uma ação reiterada no tempo, que é o ganhar um hábito e construir um hábito. Poderia dizer aqui várias coisas. O que é certo é que há uma desregulação, por norma, uma falta de dopamina e noradrenalina a nível do córtex pré-frontal.
que condiciona exatamente os sintomas da PHDA. Ok? Qual foi a outra pergunta? Outra pergunta era em relação ao número de pacientes que este mês, só este mês, diagnosticaste com PHDA. Portanto, este mês está a acabar. Se eu te puder dizer num mês típico, se calhar será mais fácil, posso-te dizer que numa semana, se eu tiver 4 primeiras consultas que suspeitam de poder ter PHDA, ou que eu própria tenha-me suscitado e se é uma PHDA, no mínimo 4. E se pensarmos nisso e multiplicarmos, cerca de 16, mínimo, por mês. É muito, é muito. Agora... Mas, desculpa, Sim. notas diferença nesse número em relação a um ano atrás? Ou há 2 anos atrás? Em relação à minha prática ou em relação ao geral? À tua. Assim, em relação à minha prática, certamente que sim, porque eu trabalho mais especificamente a área da PHDA, diria que há 1 ano e meio, mais ou menos. Portanto, depois podemos falar um bocadinho porque é que eu fui pensar na PHDA e porque é que me dediquei a essa área, mas tenho vindo a sentir ao longo dos meses de 2023, que se calhar é mais fácil falarmos assim, que há uma crescente procura por parte das pessoas, muitas vezes, que começam a ver ou vídeos, ou artigos, ou relatos, e que se questionam, será que eu tenho uma PHDA? Depois há outras pessoas que também, os filhos são diagnosticados e eles os pais dizem, espera aí, mas eu também sou assim. E vão à psiquiatria. Não é? Temos casos também, por exemplo, de pessoas que são acompanhadas em psicoterapia, psicologia, e que são os próprios psicólogos a referenciar, porque têm dúvidas. Porque muitas vezes tu podes ir ao psicólogo, por exemplo, para tentar compreender porque é que nunca estabilizas na vida, porque é que estás sempre a mudar de emprego, porque é que te sentes permanentemente insatisfeito, porque é que tu te fartas rapidamente de relacionamentos, começas e acabas. E claro que há uma multiplicidade de razões para isso. Eu não estou a dizer que é tudo a PHDA. Mas, às vezes, pode ser uma PHDA. Sim. E, ainda esta semana, vi uma pessoa que iniciou acompanhamento em psicologia por causa destas razões e, mais tarde, a psicóloga disse-lhe, olha, eu acho que você tem uma PHDA e deve procurar ajuda também da psiquiatria. Depois existem outros casos em que eu própria, como já tenho um bocadinho o olho treinado, não é? Ou seja, a PHDA faz sempre parte das minhas hipóteses de diagnóstico, há coisas que às vezes me suscitam a dúvida. Por exemplo, depois podemos falar melhor disso mais à frente, mas pessoas que têm exatamente estes relatos que eu acabei de dizer, ou que vêm à minha consulta e são depressões arrastadas no tempo, que já fizeram vários antidepressivos, já fizeram estabilizadores do humor. Claro que não quer dizer que seja sempre uma PHDA, de longe, porque podemos estar a falar de depressão resistente, podemos estar a falar de uma perturbação bipolar, podemos estar a falar de uma perturbação, por exemplo, borderline da personalidade, podemos estar a falar de muita coisa, mas a verdade é que eu costumo falar muito com os pacientes disto, que é, há que imaginar um iceberg, ok? O que nós vemos ou o que nos chama a atenção geralmente são estas questões mais superficiais, entre aspas, com muitas aspas nisto, ou seja, questões que nos levam a pensar, ok, esta pessoa terá uma depressão, ou esta pessoa tem uma dependência de substâncias, ou esta pessoa tem perturbação da ansiedade. Ou seja, existem imensas comorbilidades associadas à PHDA.
Mas se nós não pensarmos que pode haver uma PHDA debaixo d'água, que é só uma grande parte, e não atuarmos sobre isso e não tentarmos despistar, muito provavelmente aquela pessoa que tem uma depressão refratária nunca vai melhorar dela. Ou aquela pessoa que é extremamente ansiosa e que tem uma inquietude interna enorme e que já fez vários tratamentos para a ansiedade, se calhar aquilo não é ansiedade, mas sim inquietude da PHDA, ou pelo menos uma ansiedade comórbida. Ou seja, podia dar vários exemplos, mas no fundo, a conjugar, eu diria que no mínimo 16 casos por mês. E acho que estou a fazer por baixo. Sim. Mas, então, respondendo diretamente à pergunta, aumentou a procura, neste caso, a procura de pessoas que querem ser avaliadas para verem se têm ou não a PHDA. Ou achas? Ou no teu caso específico? Eu acho que sim, que aumentou. Não sei se é no meu caso específico. Imagina, há um ano atrás, era na mesma esse número? 16? Não. Era menos? Era menos. Era menos, é isso. Era menos. Porque eu acredito que ao longo deste último ano, o tema, a PHDA, foi um tema que foi ganhando importância e espaço quando se fala de saúde mental, e acho que hoje acho que há mais adultos que não têm aquele receio de chegar a uma médica e dizer que acham que podem ter a PHDA, porque já me relataram imensos casos de pessoas, lá está, com esse receio de chegar ao pé da médica ou do médico e dizer, eu acho que tenho PHDA. Sim. Porque tem medo de soar parvo, digamos assim, e infelizmente para alguns médicos ainda é parvo ouvir um adulto a questionar-se sobre isso. Tal é a falta de conhecimento que a comunidade médica apresenta para com a PHDA. Eu acho triste, mesmo, triste, pessoas que têm medo de chegar ao pé do seu médico e relatarem que acham que por isto podem ter a PHDA. Eu acho mesmo ridículo isto. Não, mas esse medo ainda existe. Existe, óbvio. E principalmente quando se trata da pessoa ir a um médico de família. Acredito que quando se vai a algum psiquiatra, esse receio seja menor. Mentira. Mas... É mentira isso. É? Desculpa a franqueza. É mentira. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque para isso tínhamos que falar da dificuldade em diagnosticar a PHDA do adulto. Sim. Pronto. Em primeiro lugar, a PHDA não é uma condição que se fale no nosso curso. Ou seja, o nosso curso de medicina tem 6 anos, não é? E tu falas da PHDA quando dás psiquiatria. Pronto. E os blocos, claro que isso vai mudando a organização como estão construídas as matérias e as aulas e etc. Mas, em sumo, os blocos para cada especialidade não são muito longos, ok? E quando nós estamos a falar de questões como a neurodivergência, que é o caso, por exemplo, da PHDA e da perturbação do espectro do autismo, eu posso falar da minha experiência, não é?
Eu tive uma aula no curso inteiro a falar da criança, ponto. Ok? E, portanto, até há muito pouco tempo atrás, a PHDA era tida como uma questão da infância. Uma questão que chegas aos 18 anos e és iluminado e curas-te. Mas quando dizes até há bem pouco tempo, referes-te até qual é o intervalo de tempo? Assim, eu sinceramente acho que se começou a falar muito mais de PHDA quando se começou a falar muito mais de saúde mental. Isso aconteceu quando nós nos deparamos com a pandemia, em que ficámos confinados, ficámos não todos, não é? Mas em que ficámos confinados às nossas casas, sem poder contactar com as pessoas, sem poder fazer aquilo que nos dava mais gosto de fazer, não é? E houve, portanto, um aflorar de patologia mental, não é? Depressão, ansiedade, consumo de substâncias, e houve um agravamento disso também, que já existia. E se nós formos pensar na PHDA, porque eu lembro nessa altura que foi quando explodiu o TikTok e vídeos sobre variedíssimas matérias, começou-se a falar-se de PHDA, ou seja, ADHD, em inglês, de uma maneira quase tipo um boom. É verdade, é verdade. Eu lembro-me de ter pessoas que me diziam que o TikTok teve um impacto tremendo na vida delas, porque foi a partir daí que essa desconfiança de terem PHDA surgiu. Exato. Achei curioso isso, por acaso. Não te sei dizer porque é que foi aí que surgiu, não é? Mas que foi aí que surgiu é um facto. Mas nós estávamos a falar de... Estávamos a falar de... Estávamos a falar... eu perguntei-te qual seria o exato momento em que se começou a falar de PHDA no adulto aqui em Portugal. Portanto, onde é que eu queria chegar com isto? No fundo, até na psiquiatria, quando tu fazes a formação especializada de 5 anos, a PHDA não é muito falada. É falada quando tu passas no estágio da pedopsiquiatria, não é? Em que vais observar casos de PHDA na criança. Eu assisti, quando era interna, a casos de pessoas que eram acompanhadas na pedopsiquiatria, tinham o diagnóstico feito e quando chegam à psiquiatria do adulto, por isso é que eu há bocadinho ironicamente disse, são iluminadas, porque a partir daí deixaram de ter PHDA, percebes? Porque é uma coisa que é da criança e do adolescente, chegas à idade adulta e não tens mais. E acabou o PHDA. Isso é mentira. Isso é mentira. E, portanto, depois muitas pessoas passam a ser tratadas apenas para depressão, ansiedade, substâncias, etc. E a PHDA fica lá. Fica lá. Eu às vezes recebo casos de pessoas que me dizem eu fui tratado quando era pequenino, mas depois deixei de o ser. E eu fiquei assim, mas porquê? A sua PHDA emigrou? Sim, exatamente. É uma questão de lógica. Tendo em conta que é um problema neurobiológico. Exatamente. Porque é que iria desaparecer? Há várias razões para se pensar isso. A PHDA é um espectro, certo? Sim. E é um espectro também na sua severidade. E vão existir crianças que, ao haver a maturação cerebral, alguns sintomas certamente irão melhorar. Por isso é que se fala em prevalências de 5% na criança e 2,5% no adulto. E eu, quando via aquilo, perguntava-me sempre, mas o que é que aconteceu à outra metade? Não é? Na verdade, a pessoa não deixou de ter PHDA. Só que, provavelmente, aquelas crianças tiveram ou intervenções adequadas, não é? Associadas à intervenção da PHDA na infância. Provavelmente, ou não precisavam nessa altura de medicação, por indicação do pedopsiquiatra, pelo impacto que tivesse ou não na vida,
ou foram arranjando estratégias para lidar com. Mas isso não quer dizer que não tenham PHDA e que o esforço que fazem sem darem noção disso para lidar com ela não continue. Sim, sim, acredito. E, portanto, há um grande estigma ainda em relação à PHDA, mesmo na população de psiquiatras. Primeiro porque acho que quando se fala em psicoestimulantes as pessoas ficam logo cheias de medo. Ou seja, ficam logo, isto vai ser fonte de abuso ou de desvio, porque é uma possibilidade, é verdade, mas não é a regra, ok? Depois outra questão é esta ideia pré-concebida de que a PHDA é da infância e da adolescência e depois no adulto já não existe. Isso felizmente está a desvanecer essa ideia. Mas depois existe outra que está associada a ideias pré-concebidas do que é suposto ser uma PHDA. Lembro-me agora de um caso de um paciente meu exatamente assim, em que ele procura a psiquiatria achando que tem uma PHDA e é-lhe dito, não, você não pode ter uma PHDA porque você teve ótimas notas. É muito comum isso. Muito. Sim, muito comum. Sim. E, obviamente, que ele acreditou. Não é? E foi diagnosticado com doença bipolar. E andou anos a ser tratado pela doença bipolar. A oscilação do humor dele não passou. A desorganização dele não passou. A incapacidade ou dificuldade de iniciar tarefas, não as procrastinar, não conseguir gerir bem o tempo, não passou, certo? Uma coisa que eu costumo perguntar muito aos pacientes e eles depois dizem sempre, sim, é mesmo isso. A PHDA tem uma coisa que é a hiperatividade mental e que ninguém fala. Ou seja, tu tens montes de linhas de pensamento ao mesmo tempo, como se tivesses 50 abas de browser. E isso é muito exaustivo. Completamente. É muito exaustivo. E chegas às vezes a perder-te no meio dos pensamentos que estás a ter. Isso também não passou. Não é? Mas ele foi acompanhado e depois acabou por desistir das consultas porque não havia melhorias. E quando ele veio à minha consulta, por isso é que eu lembrei-me dele quando estavas a dizer que é mais em medicina geral do que em psiquiatria, ele disse-me, eu tinha receio de vir, só vim um bocadinho mais à vontade por ser fosse a trabalhar a área, porque eu estou com receio de levar outro não, de me dizerem que não, que eu estou a ver mal a situação e eu sei que não estou. É claro que nem todos os pacientes que nos chegam com já um autodiagnóstico, nem todos têm PHDA, claro. Mas a pessoa que melhor se percebe e se conhece é o paciente, não sou eu. Portanto, acho que eu vou ter que o ouvir e perceber como é que foi a evolução ao longo da vida. Sim. E à partida ninguém quer ter a PHDA, acho eu. À partida ninguém quer ter. Claro que há que estar atento a pessoas que poderão procurar a consulta alegando PHDA para terem fármacos estimulantes, claro, ou para desvio dos mesmos, ou para aumentar o rendimento académico, isso também existe. Mas, obviamente que tu não fazes um diagnóstico de PHDA, pelo menos eu não o faço numa consulta. Ou seja, é preciso aprofundar a história da pessoa, não só a nível académico ou escolar, ok? Mas muito a nível da sua vida geral. Como é que se organiza? Como é que é ganhar hábitos? Se tem dificuldade ou não? Como é que é o sono? Como é que é o padrão relacional? A raiva é frequente ou não é? As emoções variam muito ou não? Como é que os hobbies que tem? Tem hobbies? Tem um padrão em que rapidamente se farta das coisas? É que eu às vezes apanho PHDAs que não havia a suspeita das mesmas. Estou-me a lembrar de 2 pacientes que sigo há alguns anos e que quando se me fez luz, eu disse, como é que eu não vi? Porque
eu estava convencidíssima que era um bipolar, exatamente. E havia uma resposta à medicação que nunca era uma resposta mesmo estou bem, ou se era muito pouco, durava muito pouco tempo. E há um dia em que ele me diz a seguinte frase: eu agora estou desempregado, e eu estava a falar como é que ele havia de ocupar o tempo. E ele estava agora a interessar-se por pesca. E eu faço-lhe algumas perguntas sobre isso, ele já tinha pesquisado, não sei o quê. E ele, sim, eu estava num almoço de família este fim de semana e enquanto estavam a conversar eu estava completamente noutra e estava a saber tudo o que havia para saber sobre pesca. Mas isto, sabe, acontece-me muito, eu não quero ir outra vez para isto porque eu vou gastar dinheiro e depois vou encostar isto. Eu, espera aí. É um sintoma típico. Sinal de alarme, foi logo. Depois comecei-lhe a perguntar, obviamente, o resto, não é? Porque já o conhecia, sabia que havia ali uma oscilação que eu achava que era do humor, mas não era, não é? Ou se era, não era só do humor. E depois comecei a perceber um sem número de coisas, que ele efetivamente era desastrado, que ele efetivamente era distraído, todas aquelas dificuldades de se organizar, que depois lhe geravam uma ansiedade secundariamente para tudo o que fosse novo, uma autoconfiança muito baixa, que é típica também das pessoas que têm PHDA, em muitos casos, e uma ansiedade social também muito grande. E eu depois pensei, bem, vamos lá descartar isto, não é? E fiz-lhe uma consulta mais dirigida para a PHDA. Cheguei a esse diagnóstico, porque o diagnóstico da PHDA é clínico, ou seja, nós não temos, em psiquiatria, nós raramente temos meios complementares de diagnóstico que nos façam um diagnóstico. A palavra e a consulta é o nosso estetoscópio, não é? Portanto, há que estar atento a muitos pormenores. E neste caso, eu fiz uma consulta mais dirigida e depois o que é que decidi fazer? Como se deve fazer sempre que possível, arranjar fontes paralelas de informação, que neste caso foi a esposa, que confirmou, não é, as suspeitas que eu tinha do que fui perguntando, e não só. Depois existem outros questionários que são de autopreenchimento e que eu muitas vezes ou preencho com os pacientes na consulta, ou um deles, que é mais longo, costumo pedir para preencherem ou com os pais, por exemplo, para as questões da infância, ou com alguém que os conheça já desde mais jovens, e depois, na segunda consulta, vou ver com eles exatamente o que é que cota, o que é que não cota, e explorar ali um bocadinho cada coisa que me está a chamar a atenção. Portanto, o diagnóstico de uma PHDA não pode ser feito de ânimo leve, Sim. Mas isso não quer dizer que não deva ser feito. Exatamente. Já agora, nesse caso, o paciente tinha só PHDA ou também era bipolar? Não. O paciente tem depressão e ansiedade, não é? Uma ansiedade muito social e muito antecipatória para coisas novas, não é? E tem uma PHDA. Okay. Como é que... Imagina, é comum a PHDA coexistir com condições como a bipolaridade. Qual seria uma red flag para tu a pensares que ele poderia ser bipolar, neste caso? No caso específico? Sim, neste caso específico. Já sabias que ele tinha PHDA depois de teres feito a avaliação? Sim. O que é que podia alertar para ele ser também a bipolar? Sim. Eu tenho um caso de uma paciente que tem as duas coisas. Sim. E que quando veio à minha consulta já da pedopsiquiatria,
fui eu que suspeitei que poderia ser bipolar. Aqui foi ao contrário. Ou seja, ok. já havia um diagnóstico de PHDA. Eu comecei a segui-la por uma questão de ansiedade, que estava a impactar mais. E depois apercebi-me que ela poderia ser bipolar. E porquê? Porque a doença bipolar é uma doença do humor, certo? Que toca, em alguns aspectos, na PHDA. Não é? Em ambos, tu vais encontrar sintomas depressivos, não é? Porque a PHDA, como disseste bem, raramente, mas muito raramente está sozinha. Não é? Tem sempre comorbilidades no adulto. E na criança já se começa a falar também disso, de haver muito pouca PHDA pura. Não é? Geralmente está... Eu sei que estou a fugir ao tema, mas acho importante falar disso. Antigamente dizia-se ou é espectro do autismo ou é PHDA. Não é? Agora já se sabe, e bem, que pode haver uma coexistência das duas. Existem muitas vezes dificuldades específicas da aprendizagem que são comuns a pacientes com a PHDA. Não é? Dificuldade a ler, que é a dislexia, a trocar as letras, a dificuldade a fazer cálculo simples, que é a descalculia, a dificuldade em fazer uma caligrafia que seja legível, que é a disgrafia, a dificuldade em não cometer erros ortográficos, que é a disortografia. Portanto, há várias coisas que na criança já existem e que não são propriamente PHDAs puras, que foi algo que se falou agora no congresso de PHDA que aconteceu agora no início do mês. Mas no adulto, então, rara, eu nunca vi, eu acho que nunca vi uma PHDA que não tivesse mais nada. Mas isto lá está, tens que me ajudar porque às vezes perco-me e tens que me ir buscar a ideia. Okay. Ou seja, estávamos a falar da paciente que eu vi. Pronto, o que é que me fez pensar que poderia ser bipolar? Porque a patologia bipolar, apesar de ter ali aspectos que tocam na PHDA, ou seja, ambos podem partilhar sintomas depressivos, na fase que nós chamamos hipomania ou mania da bipolaridade, a pessoa tem vários pensamentos ao mesmo tempo, ou tem um pensamento acelerado, expressa-se de forma a que as ideias encadeiam-se umas nas outras e vão fugindo e não retomam o assunto inicial, tem uma energia, uma euforia fora do comum para aquela pessoa. Ou seja, pode haver um impulso, por exemplo, nessa fase maniforme de impulsividade, de compras impulsivas, de gastos, achando a pessoa que tem dinheiro para os manter, comportamentos de risco, como uma condução desgovernada, contactos sexuais desprotegidos, início de relações ou contactos e término dos mesmos. Início de um projeto, por exemplo? Início de um projeto ou vários, que lá está, começa várias coisas e não acaba nenhuma. Portanto, tu podes dizer, poxa, mas então, como é que a gente faz assim o diagnóstico diferencial? Sim, sim. Uma coisa importantíssima é o tempo, não é? Porque o tempo também, em psiquiatria, o diagnóstico é lápis, não é? Não é uma coisa a caneta permanente. E, portanto, nós, quando pomos hipóteses de diagnóstico, temos que ter a noção que aponta para ali, mas pode também não ser, não é? Só que o que distingue a doença bipolar da PHDA, e que eu até costumo desenhar um gráfico, como desenhei essa paciente, é que tu tens o humor. As emoções são coisas transitórias. Ou seja, tu podes estar triste, podes estar alegre, podes ter medo, podes ter raiva ou podes ter nojo. Estou só a falar das emoções primárias, depois existem as secundárias. Mas essas emoções são estados transitórios e que acontecem ou por fatores externos, que nos acontecem a nós, ou internos. Não é? Tive uma memória que me deixou triste, tive algo interno que me provoca uma emoção, não é? Um pensamento, etc.
O humor é o pano de fundo da vida. Ou seja, é suposto que ele seja neutro, que é o que nós designamos eutimia. Se eu tiver um humor depressivo, ou seja, cá para baixo, eu até posso ter coisas muito boas a acontecer-me. Eu não vou conseguir reagir de forma positiva, porque eu estou triste, eu estou sem energia, eu estou lentificada, eu estou sem propósito, estou desesperançada e talvez até ponha em hipótese que não vale a pena continuar, não é? Portanto, o humor é o pano de fundo, não é? E tu tens o humor depressivo, neste caso, tens o humor neutro, isto para falar de forma muito simplificada, e tens a ilação do humor, não é? Que é o humor lá para cima, não é? Que é uma sensação de invencibilidade, de capacidade de fazer tudo, uma coisa que, por exemplo, distingue muito bem um bipolar em fase maniforme de um PHDA. Isso nós podemos falar daqui a bocado, que é as alterações do sono na PHDA, certo? Que são muito comuns. Mas muitos pacientes com a PHDA usam a noite para hiperfocos, para trabalhos, sim, para inspirações, etc, etc. Ou então, que não é nada raro, procrastinam e depois têm que usar a noite direta para resolver, porque o prazo é no dia seguinte e ao tio, não é? Isto é claramente familiar a ambos. A nós. Sim, sim. Mas o que é que acontece? Há um cansaço associado, não é? Tu mesmo que fiques a noite inteira a trabalhar... A conta chega, claro. A fatura está ali. Quando estamos a falar de um episódio maniforme, os níveis de inflamação cerebral associados à mania ou à hipomania, a hipomania não tanto, mas à mania, tu não dormes ou dormes muito pouco, mas estás fresco que nem uma alface. Não sabia disso. Ou seja, tu não precisas de dormir, estás ótimo, percebes? E quando és levado muitas vezes ao médico, em crise, em fase maníaca, tu perguntas, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou ótimo. Só que a mania também leva a uma exaustão, não é? E tem que ser tratada. Não só pela exaustão, que é uma fatura a 3 meses, faz-te conta e não no dia seguinte. Isto mas falando... a média de cada fase, digamos assim, é essa? Não, eu estou a dar uma analogia. Ou seja, o que eu quero dizer é que a exaustão de uma fase maníaca não te vem logo, vem-te mais tarde, é uma fatura mais tarde. O doente sente que não precisa de ajuda, está ótimo, não é? Só que, efetivamente, a fase da mania vai levá-lo a tomar decisões impulsivas, decisões que não deveria ter tomado, porque lá está, não ponderou, e, efetivamente, o doente não faz isso porque quer, faz isso porque está numa crise, está doente e tem sintomas de uma fase maniforme. Nessa paciente em questão... Já agora, há quanto tempo é que pode durar uma fase de mania, por exemplo? Semanas. Antigamente, quando se falava na doença bipolar enquanto psicose maníaco-depressiva, que era o nome que ela tinha, podias chegar a várias semanas, até chegares a um nível de exaustão tal em que, se não te tivesse acontecido nada de grave, o que determina o humor, muitas vezes na doença bipolar, é um interruptor. Os doentes descrevem isto muito bem, que é, eu estava bem, eu estava ótimo, e de repente, sem nada, sem fotoprecipitante nenhum, fiquei profundamente deprimido, já não consigo sair da cama. E essa fase depressiva dura também isso é uma mudança de polo. A depressão pode durar mais tempo. A depressão pode durar mais tempo. Aliás, na doença bipolar, tu tens, por norma, uma maior duração do episódio depressivo e maior número de episódios depressivos, sobretudo se estiveres a falar do tipo 2, ok? E claro que a depressão bipolar é uma depressão que não é que a unipolar não tenha esse risco, porque tem, ok? Mas
A depressão bipolar tem características um bocadinho diferentes, que não vou agora também entrar em detalhe, mas que também tem que ser tratada. E o mais brevemente possível, porque tem consequências sérias. Mas só para acabar o raciocínio, a doente que eu estava a falar, como é que eu me apercebi que podia ser uma paciente bipolar? Porque eu já tinha tido algumas consultas com ela, não é? Uma apresentação X, não é? Na forma de estar e de vestir e etc. E há um dia em que me chega com um vestuário completamente diferente, que não tinha nada a ver com ela, não é? Do que eu conhecia, muito mais desinibida no contacto, desinibida no sentido de hiperfamiliar, não é? A contar-me que só tinha dormido 1 hora ou 2, mas estava ótimo. Isso às vezes acontecia, 1 vez por ano. E eu, sim. E depois, a falar com a mãe, ela disse, olha, ela de repente, antes não queria sair da cama. Agora, só quer ir fazer compras. Já se meteu em todos os projetos e mais alguns que se lembrou. Ok. E estamos a falar de uma pessoa que, em base, não se considera assim, ok? Porque depois é um bocadinho diferente também perceber o que é uma fase depressiva, fase maniforme e personalidade, não é? Mas é uma alteração completamente daquilo que estás habituado a ver ali. E, efetivamente, nesse caso, há uma comorbilidade entre doença bipolar e PHBA. A doença bipolar tem fases, percebes? Fases depressivas, fases maniformes, às vezes sintomas das duas misturados, a que designamos episódio misto. O que nós queremos é sempre trazer o doente o mais para a eutimia, não é? E que ele se mantenha o mais possível nessa eutimia. A PHDA não é isto. É como se, no gráfico que eu costumo desenhar do humor, não é? Em que tens a parte de baixo e tens a parte de cima e tens a oscilação do humor ao longo das fases de viragem de polo. Em cada viragem de polo, depois lá dentro tens assim, ou seja, uma oscilação emocional muito grande e associada, obviamente, aos outros sintomas da PHDA. Sim. Não é? Claro que numa fase maniforme, os sintomas da PHDA vão estar ainda mais exacerbados. Não é? A atenção vai ser extremamente difícil de sustentar, por exemplo. A inquietude e a impulsividade vão estar ainda mais exacerbados. E aí, perante isso, tu vais atuar primeiro no que está a dar impacto ao doente, que é a descompensação maniforme, certo? Agora, o que eu quero chamar a atenção é que uma coisa não exclui a outra. Não é? A PHDA do adulto raramente vem sozinha. Sim. Aliás, eu li que, eu posso estar enganado, mas eu li que os estudos indicam que a bipolaridade, em 50% dos casos, vem acompanhada com PHDA. Não sei se li mal, se imaginei, mas... não sei dizer porque não li nada nesse sentido, mas sei-te dizer que é tipicamente tu pensares num iceberg, em que tens a depressão e a ansiedade como comorbilidades enormes associadas à PHDA, que podem estar a coexistir ou serem secundárias a ela. Porque uma pessoa que não consegue estabilidade e que está insatisfeita constantemente e que sente que é inútil, sente que não consegue levar a sua vida para a frente. A pessoa não é de ferro. Que ouve que é preguiçosa, que ouve que não tem rumo para a vida, que ouve que é irresponsável. O que é que isto vai levar? Muitas vezes a um estado depressivo. Óbvio. E por norma, isso acontece durante um espaço de tempo longo. Exato. E é soco atrás de soco atrás de soco. E depois a pessoa cansa, óbvio. Sim. Lá está, ninguém é de ferro. E a pessoa cansa.
Já agora, imagina, acabaste de relatar um caso que a pessoa era bipolar e tinha a PHDA, e casos em que a pessoa tinha autismo e tinha PHDA, ou tinha borderline e PHDA. Sim. Tipo, tiveste assim casos também? Tive. Ou outras condições, TOC, por exemplo? Sim. 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 Tipo, eu sempre tive a ideia de que a PHDA era mais associada ao autismo. É verdade? É mais a prevalência dessa coexistência será maior do que a PHDA coexistir com outra condição? É uma pergunta difícil que me estás a fazer. Sim. Não, mas fala da tua experiência clínica. Apanhaste mais pacientes que tinham autismo, a PHDA e autismo? Espectro do autismo? Sim. Ou outra condição associada mas isso lá à está, PHDA. pode ser um viés de seleção, pode ser simplesmente aquilo que me surge na consulta e não é elucidativo. Mas posso-te dizer, e recentemente também se falou nisso no Congresso, que, por exemplo, a perturbação borderline, em 50% dos casos, tem associado uma PHDA. Porque ambas, lá está, têm grande dificuldade no controle do impulso. E a PHDA é quase como se fosse algo que se infiltra e se mistura com a pessoa. Que muitas vezes me perguntam, mas isto é da PHDA ou é da minha personalidade? Não estava à espera desse número. Sim, falou-se disso no Congresso. Ou seja, Foi? que agora se fala de cerca de 50%. O que eu tenho visto mais na consulta, efetivamente, é a coexistência de PHDA com, além da depressão, ansiedade e consumo de substâncias, porque depois também tem que se perceber porque é que a pessoa consome substâncias, que é outra questão. Haver um overlap, ou seja, uma sobreposição entre borderline e PHDA. Ou, por exemplo, PHDA e POC. POC, que é o TOC, é a perturbação obsessiva compulsiva. Porque uma coisa é tu teres uma perturbação obsessiva compulsiva em que o que a define é a existência de pensamentos intrusivos que te surgem contra a tua vontade, não é? Que são teus, tu sabes que são teus. Portanto, não estamos a falar de uma questão delirante, de uma doença psicótica, não é? Em que podes achar que te estão a introduzir pensamentos que não são teus. Não, tu sabes que aquele pensamento é teu, mas que te gera muita angústia. E depois há vários temas que podem determinar o pensamento. E depois essa angústia tem que ser de alguma forma diminuída. E é aí que surge a compulsão, que é um contrapensamento ou um comportamento para baixar essa angústia, que dura muito pouco tempo. E se tu tentares resistir à compulsão, ficas ainda pior, ficas mais tenso. Agora, nós sabemos que a POC pode ser comórbida de uma PHDA, mas e se não for uma POC? Como já vi os dois tipos. Então seria o quê? Seria, vou-te dar um exemplo prático. Tenho uma paciente que teve anos de diagnóstico de POC e que achava que não era POC, ou pelo menos não era só POC, e que era uma PHDA e ninguém deu ouvidos. Pronto. E eu conheço-a nestas circunstâncias em consulta. E nós começámos a perceber que efetivamente não era uma POC. Porque qual era a ideia da POC, no caso dela? Era um comportamento de verificação do que é que tinha feito. Será que fechei a porta? Okay. Será que fechei a não sei o quê? Será que desliguei a luz? Será que desliguei o fogão? Ou seja, a hiperverificação, não por uma dúvida obsessiva
em que a pessoa sabe, mas ainda assim não resiste a ir ver, muitas vezes é secundária a uma PHDA não tratada. E quando começamos a tratar a PHDA dela, ela ficou sem esse tipo de pensamentos e conseguimos retirar a medicação para a POC. Portanto, essa pessoa não tem POC. Ok. Mas também existe PHDA com POC. Sim, eu posso te dizer que eu na infância, eu tive episódios de POC. Tive. Eu lembro-me perfeitamente de fazer N rituais porque tinha que fazer. Lembro-me disso como se fosse hoje. E sim, sempre associei uma coisa à outra. Hoje desde que obtive o diagnóstico, que sempre que vejo isso como algo que surgiu devido à PHD. Secundário. Sim. Sim. Ou, por exemplo, eu não sei de que rituais é que tu estás a falar. Tipo, imagina... eu tenho alguns mesmo estúpidos que eu não quero Não é preciso entrar em detalhes. Tipo, imagina, tinha que... sei lá, tipo, sacudir as calças, tipo, 3 vezes. Tipo isso. Certo. Portanto, uma coisa de contagem, não é? Sim. Agora pensa assim, ok, isto não é verificação, então como é que isto pode ser PHDA e não POC? A verdade é que esses momentos em que tu tinhas esses pensamentos eram, por exemplo, quando estavas mais tenso? Não, tipo, eram diários, tipo, não sei, não tinha nada em específico que me levasse àquilo. Sei que a partir do momento que eu começava, esses rituais duravam-me semanas, às vezes meses até. Okay. Porque às vezes esses rituais podem não ser verdadeiros rituais de uma POC, mas sim para uma pessoa se autorregular, não é? Porque nós associamos muito os mecanismos de autorregulação ao autismo e a hipersensibilidade sensorial ao som, às texturas, à luz, ao autismo, e a PHDA também cursa com isso. E muitas vezes existe exatamente mecanismos de autorregulação, como exatamente movimentos do corpo, alguns rituais, alguns pensamentos para a pessoa se autorregular no contexto de uma PHDA, por exemplo. Sim. E também a própria hiperatividade mental, porque depois isto depende muito de pessoa para pessoa e do mundo interno de cada um e dos pensamentos e lutas internas de cada um. Imagina que tu tens uma depressão, não é? E que tens uma natureza mais obsessiva, okay? E tens uma PHDA. Imagina o que é teres uma hiperatividade mental, não é? Portanto, tens vários pensamentos, mas eles estão todos coloridos com conteúdo negativo e cíclico, que não sai dali. Tem muito isso. E agrava quando tu não faças a medicação, de certeza. Não é coincidência. Sim. Mesmo. Tipo, outra coisa que eu tive foi anorexia. Pai, aos 14, 13, talvez. Eu lembro-me imagina, eu jogava futebol e o meu treinador, a gente ia de férias, a época tinha acabado, e o treinador disse para termos cuidado com aquilo que íamos a comer durante as férias, que era para não virmos muito pesados depois. E aquilo ficou-me tanto na cabeça, saber que a partir daí entrei numa fase mesmo de não comer e eu fiquei anorético. As perturbações de comportamento alimentar. O mesmo aconteceu com os estudos. Havia fase que eu ficava obcecado com estudos, obcecado mesmo. Obcecado ou hiperfocado? Lá está. Qual é a diferença? Pois. Não é? Qual é a diferença? Exatamente. Mas era de manhã à noite, por exemplo. Eu hoje associo muito isto, lá está, à PHDA, esta falta de controle.
Sim. E, Porque se virmos as doenças psiquiátricas como gavetinhas do DSM-5, que é o Manual de Classificação da Patologia Mental americano, não é? Parece estranho. Então, peraí, mas eu tenho PHDA, e POC, e borderline, e não sei o quê. Não está aqui qualquer coisa errada. O problema é que vou fazer aqui uma confissão. Eu sou anti-DSM, odeio DSM porque acho que as pessoas são mais do que gavetas, ok? E vejo muito a questão mental como um espectro. Em tudo há um espectro. E se tu pensares no espectro impulsivo, obsessivo, compulsivo, que isto é quase uma continuidade, tu consegues perfeitamente lá incluir a PHDA, a POC, a patologia borderline, sim. as perturbações de comportamento alimentar, não é? Em que há, de facto, uma grande questão de controle ou de perda dele. Portanto, a pessoa anda sempre numa roda entre o controle e a perda dele. O controle e a perda dele. Portanto, ver as patologias enquanto espectros permite perceber muito melhor cada pessoa. Sim. Do que vê-las como gavetas. Sim. O problema é quando as pessoas só ficam pelas comodidades porque, exigiram mais atenção naquela altura, ou não se lembram que existe uma PHDA por baixo e não exploram, ou porque os sintomas muitas vezes são parecidos e deduz, pronto, ok, é bipolar, pronto, ok, é POC. Mas a pessoa fica sempre manca. Não é? E isso também faz suspeitar que possa haver alguma coisa por baixo. Sim. Nunca pôr um ponto final, portanto. Sim, ou seja, nunca há ali uma... Não quer dizer que a recuperação exista sempre. Também não vamos ser fundamentalistas, mas acho que deveria haver uma maior preocupação em ok, esta pessoa poderá ter uma PHDA ou não, não é? Sem pensar só em rendimentos escolares, em se foi bom aluno ou não foi, pensar no impacto que aquela pessoa tem na vida, em termos de execução, em termos de impacto. Como é que está a vida? Está organizada ou está caótica? E foi sempre assim ou não? Porque muitas vezes, quando é que me aparecem os pacientes? Ou quando é que eles começaram a notar coisas? É ali por altura faculdade, muitas vezes, ou vida depois independente no trabalho. E porquê? Porque depois há quem diga, eu vi agora uma avaliação neuropsicológica, que a pessoa tinha alterações neuropsicológicas, ou seja, tinha diminuição, por exemplo, da capacidade visoespacial, do cálculo, da velocidade de processamento de informação, da capacidade de memória de trabalho, que são coisas que encontramos na PHDA. Mas como a paciente não se recordava das coisas da infância e não havia fonte paralela, foi logo descartado fora PHDA. E eu acho que nós não podemos ser assim tão céleres ok, não. Nunca. Ok, sim, DSM diz-nos 12 anos. Ok, mas agora eu pergunto. E se a pessoa não se lembrar de como é que foi a sua infância, porque se calhar a ti também te acontece, mas a mim acontece-me claramente, termos brancas do que é que aconteceu na nossa vida. Óbvio. Não só pela destruição de tempo, mas não nos lembramos. Parece que há ali lacunas brancas que ficaram, não é? Sim. Depois, e se tivermos tido um bom apoio familiar, não é? E tivermos andado em explicações, e tivermos tido pais muito presentes, e tivermos andado em ATLs, e se tivermos tido um QI, termos, no fundo, um QI que nos permita desenvolver mecanismos compensatórios que nós nem sequer fazemos noção que os temos. Isso o hiperfoco for estudo, neste caso. Foi o meu caso. Sim, exatamente. Não vai. Então vamos descartar a PHDA. Sim, e eu estou farto de dizer isto. A PHDA tem o maior impacto na fase adulta, que é quando temos contas para pagar, quando temos
E não nos esquecemos delas. Também, claro, mas quando temos empregos e temos um chefe que nos chateia a cabeça, quando temos a família, quando temos filhos, aí é que somos cobrados. Nós somos cobrados em adulto. E não te esqueças que aí, lá está, o número de estímulos é muito maior, a tua atenção tem que se desdobrar. Óbvio. Cada coisa desse... Cada âmbito tem várias coisas lá dentro. Sim. Quantos casamentos não acabam, ou quantos casais eu não ouço em que muitas vezes dizem: ele não ouve nada do que eu digo. Eu estou a falar para a parede. Está sempre no mundo da rua. Sim. E eu falo para mim, tipo, eu nisso estou farto de ouvir isso. Estou farto de ouvir isso. Tipo, é algo muito comum e eu acredito, neste caso, em termos de relação, de uma vida como casal ou dois, eu acredito que para o parceiro ou a parceira seja difícil entender o facto de nós aparecermos tão distantes. Quando a verdade é que à partida nós somos sempre companheiros que vão estar ali para o melhor e para o pior, mas o que é certo é que sim, tipo, a gente viaja, somos aloados, a gente às vezes vai no shopping e se calhar esquece de dar a mão, a gente esquece de datas importantes, a gente esquece de X compromisso. Compromissos. Sim, a gente... Logo. Quantas vezes tivemos que remarcar esta entrevista? A gente chega atrasada, não é? A gente chega atrasada e a pessoa pensa que é a falta de respeito, ou falta de cuidado. Sim, exatamente. Sim. E sim, não é fácil. Ou, por exemplo, na comunicação, não temos tanta capacidade, se calhar, de ouvir. Sim. Interrompemos, mas se calhar interrompemos porque não queremos esquecer o que vamos dizer, ou depois a pessoa diz-nos: mas tu disseste isto. Eu disse isso. Eu não me lembro. E depois parece que estamos a ser sonsos, mas nós não nos lembramos. Sim, é verdade. E mesmo eu falo para mim, não sou muito bom a expressar aquilo que sinto. Às vezes eu pareço muito frio mesmo. Quando não sou, imagina, eu posso ter uma ligação muito grande a alguém que eu vou parecer muito frio. Quem olhar para mim vai ver um Rui indiferente. E não sou. Sim. É pelo contrário. Mas aí poderá ser já uma intersecção da PHDA com a tua personalidade. Como assim? Ou seja, teres mais dificuldade, por exemplo, em expressar o que sentes. Por alguma razão ou por algum conjunto de razões, e haver outra pessoa, por exemplo, com PHDA, que é exatamente o oposto e que é tão impulsivo que diz logo o que sente. Sim. Ou seja, a nossa personalidade e as nossas vivências para trás vão condicionar a forma como nós nos relacionamos, e a PHDA, como eu dizia, está ali também entranhada. Está completamente. E olha, algo típico a mim é, imagina, eu estar hiperfocado em alguma coisa ou estar com a cabeça cheia de pensamentos, ok? E a pessoa pode querer alguma atenção e eu estou distante. Isso acontece N vezes. E eu estou com a cabeça nisto e tipo, lá está, parece que sou indiferente, que sou seco para a pessoa e que sou insensível. Isso não é verdade. Isso não é verdade, mas eu entendo o outro. Eu entendo que a outra pessoa se sinta assim porque, sim, eu sei, se calhar não é
fácil, eu às vezes, passar essa imagem de forma recorrente. Aliás, eu costumo dizer a quem está comigo para puxar por mim, para me dar o toque, para me trazer à terra, exatamente. Porque eu viajo e acho que não tem mal nenhum a gente admitir isso e acho que quem está connosco... De todo. Quem está connosco, tipo, acho que se gostar de nós, é que faça esse esforço. Acho que, tendo em conta o que podemos dar, eu sei que nem todos os PHDAs são a flor que se cheira, não é? mas eu acho que muitos de nós têm um interior muito rico e somos muito sensíveis e apegamos-nos muito. Em geral, mais empáticos. Sim, exatamente. Temos mais vivemos as empatia, coisas com mais intensidade. Sim, é verdade. E acho que somos... acho que ter uma relação connosco, acho que é uma aventura. E acho que... Acho que é diferente do que a pessoa a relacionar-se com uma pessoa neurotípica, que se calhar é mais aquele padrão de comportamento. Nós não. Nós somos uma montanha-russa. Acho que sim. Sim, não só em termos emocionais, mas mesmo em termos de discurso. Isso também se reflete, por exemplo, nas relações com os amigos. Ainda ontem uma amiga minha, que quando vir esta entrevista vai se rir, vai saber quem é, disse-me... Bem, eu contigo eu parto-me a rir porque estás-me a falar de uma coisa e de repente ainda não te respondi, já me estás a falar de outra e já me estás a mandar um meme de outra. Como é que tu fazes isso? E eu só respondo, mas como é que eu não hei de fazer isso? Porque eu tenho tanta coisa aqui que eu tenho que tirar fora. Pois, mas é mesmo isso. Mas para nós faz todo sentido, porque isto estava ligado àquilo. Então sim, um curto-circuito, mas para as pessoas que estão a pé de nós é tipo, what the fuck? Sim, exatamente. De onde é que isto mas veio? Tipo, acho que às vezes estamos uns passos à frente do discurso que estamos a ter, da conversa que estamos a ter, já estamos lá à frente. Mas quando são dois PHDAs, mesmo assim percebem-se muito bem. Sim, óbvio que sim. Ok, foste buscar aí e tal. A gente nem se interrompe, nem... Interrompe. Não. O que eu estou a dizer é que nem nos perguntamos onde é que foste buscar essa ideia. Sim. Isso vem de onde? Não, tipo, a gente já está lá. Ok, tipo... Sim, lembraste é automático, isto, fez sentido. Ok, foste buscar isso aqui, a este ponto, está bem. Sim. E sim, acho que sim. É muito curioso. Pessoalmente, acho que somos engraçados e acho que somos bons partidos. Acho que sim. Mas fala sério. Acho que é muito curioso porque mesmo a nossa aparência de insensíveis ou de indiferentes, acho que a maioria de nós, quando a pessoa precisa, nós estamos lá e lá está a tal tendência à empatia, o que pode ser um ponto fraco, porque a empatia a mais é perigoso, mas se a pessoa souber gerir esta empatia, nós podemos usá-la para sermos felizes e fazer o outro feliz. E acho que o mundo é melhor com pessoas empáticas, não empáticas demais, mas empáticas o suficiente para fazerem pelo outro sem cobrar nada. O que acho que hoje em dia é muito raro. Hoje em dia acho que toda a gente faz algo porque está à espera de uma recompensa, porque está à espera de que haja um prémio. E eu acho que não há coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. E sem querer nada em troca. Fazer o bem por alguém só para ver o outro bem.
Acho que isso é das coisas mais poderosas que o ser humano pode ter. E num mundo como o de hoje, que eu acho que, infelizmente, tem um lado muito podre, acho que atos assim fazem falta. E se calhar, se me perguntarem se há heróis no planeta Terra, para mim essas pessoas são heróis. Porque não é fácil, no mundo que nos ensina muito ok, isto é cada um por si, tipo, tens que te safar e tal. Acho que não é fácil de ser forte o suficiente para dizer alto, espera aí, tipo, pá, eu quero que o dinheiro se foda, tipo, pá, eu quero ver aquele bem, tipo, e eu fico feliz por ver aquele bem, eu fico feliz por ver o outro bem, e se eu posso ajudar a que o outro seja feliz, então vou ajudar, ponto. Eu não preciso de nada. Eu conto muito que me paguem uma cerveja e uma sandes de presunto. Tudo bem, aceito, isso aceito. Isso acho que é algo muito poderoso. E isto tudo por causa da empatia. Porque lá está, porque a empatia também é um assunto a que me diz muito. Porque eu e tu até travamos já muitas conversas por causa de, sei lá, de relações abusivas, por exemplo, que andam muito, ou melhor, que muitas vezes se originam por um excesso de empatia por parte da vítima, e é muito comum que pessoas que têm a PHDA, e lá está, excesso de empatia, fiquem presos nesse tipo de relação. Tipo, lá está, eu acho que a empatia é uma habilidade que deve ser muito bem gerida, de forma que a gente primeiro não se magoe, mas que também não a anule, e que e o mundo precisa de que se faça o bem, ponto. Pois, isso leva-nos depois a um conceito que é a simpatia, e não é a simpatia de ser simpático, mas já não me lembro se isto foi no internato ou se foi no curso, quando se falou que há uma diferença entre empatia e simpatia. Não é? Empatia é o facto de eu conseguir colocar-me no lugar do outro e nos seus sapatos, entre aspas, e voltar a mim. A simpatia, eu fico lá e sofro com aquela pessoa. Exatamente. É uma coisa diferente. Para ti, a simpatia, então, é quando nos pomos... Para ti? É para ti ou é científico? É um conceito de eu ir para o lugar do outro, mas sofrer com ele. E que é isso que, enquanto terapeutas e médicos, não podemos fazer. Sim. Não é? Claro que levamos sempre os pacientes connosco, não é? Claro. E preocupamos com os casos ou com algo que nos tenham contado e obviamente que muitas vezes habitam no nosso consciente. Mas é importante sabermos fazer essa distinção e voltarmos a nós, não é? E de facto as pessoas que têm PHDA são descritas como vivendo as coisas mais intensamente, sendo mais empáticas, tendo talvez algum sentido maior de justiça. Com isto, atenção, não quero dizer que isto não existe nos neurotípicos, porque não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que a PHDA traz-nos muitas pedras no caminho, não é? Muita dificuldade. É como se tivéssemos constantemente uma mochila às costas com uma pedra gigante que, enquanto outra pessoa consegue motivar-se facilmente para fazer, nós ficamos completamente paralisados e não conseguimos avançar. Mas também temos, se calhar, a visão do mundo com outra cor. Somos mais criativos, pensamos fora da caixa muitas vezes. Completamente. E isso também é bom. Sabes que tu foste muito parecida comigo, agora, a falar, porque eu costumo dizer que nós,
à conta da empatia e de nos colocarmos muito no lugar do outro, nós muitas vezes carregamos coisas na nossa mochila que não são nossas e torna-se um peso, às vezes, que além de pesar, magoa, e eu passei muito por isso, muito mesmo. E aprendi que se eu continuasse a carregar esses pesos que não são meus, eu nunca iria ser feliz e iria estar em constante sofrimento. Eu aprendi que não é bom a carregar as dores do mundo connosco, porque acho que ninguém consegue isso. E acho que aquela coisinha de nos colocarmos sempre em primeiro e de, ok, só podes fazer o bem pelo outro se tu próprio estiveres bem, é verdade, e acho que devemos respeitar-nos como seres, primeiramente, individuais. Tem que haver um equilíbrio. Sim. Entre o eu e o Acho outro. que respeitar o eu, respeitar os meus limites, o meu espaço, respeitar até onde eu posso suportar. Tipo, acho que isso é fundamental para toda a gente. Sim. Para toda a gente. E para uma pessoa com PHDA também, porque nós forçamos muito os nossos limites. Nós Completamente. achamos sempre que conseguimos fazer mais. Conseguimos, exatamente. Nós achamos sempre que ainda não temos estímulo suficiente, porque é chato. Exatamente. Quem te diante não que vamos eu preciso. Sim, mas Ou seja, nós precisamos de uma rotina que nos dê uma base, porque senão ficamos a navegar na maionese, mas depois dentro da rotina precisamos de variedade, porque senão morremos, matar-nos. Sim, exatamente. E isso também leva exatamente à procura de vários hobbies, de vários trabalhos, do burnout que existe muitas vezes, que ainda não falámos sobre isso, se calhar também poderíamos falar. Mas é complicado saber gerir isto tudo, é muito complicado. Saber gerir até onde é o nosso limite, até onde é que podemos ter coisas que nos preencham e que nos ocupem, porque é muito fácil a gente passar o limite. É muito fácil a gente... Eu acho que a autoconsciência, e acho que o diagnóstico muitas vezes é útil também para isso. Exatamente. Que é eu compreender a minha natureza e eu perceber porque é que estou a fazer isto, porque é que estou a sobrecarregar-me, porque é que nunca estou a conseguir acabar as coisas, de que é que eu estou a fugir, não é? Se é do tédio, se que é. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante, se ainda tivermos tempo, porque lá está, a nossa destruição de tempo também se viu aqui, é a autocompaixão connosco próprios. Porque a pessoa com PHDA é muito exigente consigo mesma, muitas vezes, na grande maioria das vezes, exatamente por ter ouvido tantas vezes que errou, que é preguiçoso, que tem a cabeça no mundo da lua, que só não perde a cabeça que está agarrada, que tem bicho carpinteiro, então nas mulheres com PHDA que não se comporta como uma menina, etc, etc, etc. Isto molda a autoestima e a autoconfiança de alguém. E depois, culpa, há aquela coisa de a gente comete o mesmo erro centenas de vezes. Como a gente é capaz de fazer exatamente a mesma coisa e esperar outro resultado. Pois, mas se nada muda, nada muda. Exatamente. E é essa autocompaixão que eu muitas vezes falo com os pacientes, que é, mesmo medicados, nós não somos super-heróis. A medicação ajuda-nos a conseguirmos chegar um bocadinho ao nível da neurotipicidade. Mas não faz de nós heróis. Não é porque eu estou medicado que devo pegar numa lista de 20 tarefas e vou fazê-las todas e como não faço, sinto que sou uma porcaria. Não. Temos que nos ouvir e ouvir até onde é que nós conseguimos ir
porque somos só seres humanos. E aceitar a falha. E depois é o conceito de falha, não é? Porque que isso é uma falha? Não, eu diria que é porque é que a falha é encarada como má. Certo? Não devia. Não Sim, devia, exatamente. porque é com a falha, com o erro que a gente aprende. Sim, exatamente. Agora, óbvio que se for uma coisa repetida, deve-nos chamar a atenção Lá e está. perceber porque é que ela está a acontecer. Mas isto para dizer que eu acho que tem que haver autocompaixão connosco mesmos. Ok, a pessoa X consegue fazer 50 coisas. Eu não consigo. Eu só consigo fazer 20 ou 10. Eu se calhar preciso mais tempo para não cometer erros. Eu se calhar nem me apercebo como é que o tempo passa. Mas é assim que eu sou. Ponto. E eu não vou mudar porque isso não depende de mim, isso é neurobiológico. Portanto, eu tenho é que aprender a aceitar o que me caracteriza e não exigir de mim algo que vai ser impossível. Sim, exatamente. E se não der hoje, faz amanhã. Sim, e é um erro brutal a gente estar... é um erro brutal a gente querer executar e produzir igual ao neurotípico. Até podes conseguir. Mas Sim, não. De quê? Sim. Tipo, o que eu estou a dizer é que não tem mal, ok, tipo, eu não fazer igual ao que a maioria faz. Não tem mal eu fazer diferente. Não tem mal eu se calhar, hoje, eu produzir menos um bocado, mas se calhar naquilo eu produzo mais. Sim. Eu nisto aqui, ok, tudo bem, eu até produzo menos, mas naquilo eu produzo mais. Ou, por exemplo, hoje, a nível emocional, eu não estou tão bem e como a intensidade das minhas emoções e a sua oscilação é maior, isso vai-me afetar. Ou eu não dormi tão bem e os meus sintomas vão piorar. Ou, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que me acontece imenso, imagina que estou num sítio em que de repente existem muito estímulo à volta. Ou está-me o telefone a tocar, está-me a pessoa a dizer que não sei quem precisa falar comigo, entra-me alguém pela porta dentro, depois quando estou a fazer urgência eu sou a enfermeira da triagem a falar com não sei quem. Eu, de repente, aquela sobrecarga sensorial consegue dar cabo de mim. Completamente. Eu aí tenho que colocar, tipo, fones de redução de ruído, respirar, pensar, calma, Patrícia. E isto, obviamente, não vai acontecer com neurotípicos. Exatamente. Vão olhar para nós e vão dizer, olha que autista. Perdoando-me esta frase, porque as pessoas com perturbação do espectro do autismo merecem todo o nosso respeito. E também têm muitas lutas. Mas, infelizmente, as pessoas são cruéis. Sim. E dizem estas coisas estúpidas. Os maiores génios do mundo têm autismo. Está tudo dito. Para pensar fora da caixa, não se pode estar dentro da caixa. Exatamente. Mas isto para dizer que nós temos desafios que os outros não têm, não é? E levamos-nos muito ao limite, temos dificuldades na organização e na gestão, temos dificuldades a percepcionar a passagem do tempo, encaramos o desafio e a novidade como uma coisa muito cativante. Desafios ou projetos novos ou trabalhos novos têm sempre uma fase da lua de mel, até estagnar e ser a fase da porcaria. E, portanto, como é que nós não teremos maior risco de burnout? Sim, exatamente. Temos. Sim. Eu, por acaso, tenho feito um trabalho enorme a nível pessoal nesse campo, que é, imagina, por exemplo, quando eu passo noites em que só durmo 3, 4 horas, e sei que no dia seguinte eu vou me sentir uma merda, hoje em dia eu sou capaz de me rir disso. Olha, hoje o meu cérebro decidiu que eu não dormisse. Exatamente. Eu não dormi porque sim. Não há nenhuma razão assim aparente que tenha provocado isto. Sim. Foi porque sim. E tudo bem. E eu aprendi, ok, se hoje eu só vou estar a 50%, vou render os 50%, é o que é. Paciência. Isso. Sim, exatamente. E dar-me
a criticar e a gastar energia e a culpar. Para mim, hoje em dia, é algo que para mim já não faz sentido e que eu não faço. Já o fiz e muito, mas hoje em dia tipo, é uma lição que aprendi. Eu acho, por exemplo, que deve-se falar mais, não é? E aí acho que tenho que te elogiar por isso. Acho que o projeto do PHDA Portugal foi pioneiro do meu conhecimento a falarmos de PHDA em Portugal. Porque, efetivamente, eu acho que tem que se falar mais nisto. A PHDA não é uma coisa que está na moda. Não é toda a gente tem um bocadinho de PHDA. Não é assim que as coisas funcionam. Toda a gente pode ter sintomas do espectro da PHDA. E o mundo em que nós vivemos, em que tudo é necessário para ontem, num stress vertiginoso, agarrados aos ecrãs e às redes sociais a termos tudo no imediato, muitas vezes faz com que as pessoas tenham cansaço, dificuldade na atenção, na concentração, esquecerem-se de coisas, e isso não faz delas pessoas com PHDA. Agora, é preciso perceber a cronicidade das dificuldades, que mecanismos de compensação é que existiram, o impacto até das funções executivas que fomos falando, porque é diferente. Isso deve ser falado, e deve ser falado não só como estamos a fazer aqui, porque haveria muito mais que nós poderíamos falar sobre PHDA e saúde mental, não só nas redes sociais, mas também falar disto na comunicação social, na rádio, na televisão. Chegar às pessoas, falar sobre isto, começar a destruir ou pelo menos a tentar mitigar o grande estigma que está associado à PHDA. E os preconceitos, e estou a dizer preconceitos de propósito, ou seja, um conceito, antes de chegarmos ao conceito temos uma ideia, certo? Preconceito. Isso deve ser trabalhado, deve-se falar mais disto no curso, sem dúvida. Deve-se falar mais disto no internato também. Deve-se ter mais iniciativas que nos levem a falar sobre isto e se calhar alguma iniciativa capitalizada ou não. Sim, devíamos, porque se nós não fizermos isto, se nada muda, nada muda. Sim, exatamente. E a página, a PHDA Portugal, surgiu porque eu tinha aquele sentimento de que, ok, ninguém se interessa, ninguém se importa. Porque como é que é possível haver tanto desconhecimento, tanto pelo povo em geral, pelas pessoas, que eu, por exemplo, para mim, a PHDA, eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi ano passado, quando fui diagnosticado. E lá está. A minha ideia, quando falavam de hiperatividade, a minha ideia é igual à ideia de toda a gente. De toda a gente, que é ok, são aqueles miúdos mais agitados, que não param, ok. Isso é ser hiperativo. Sim, e aquela pessoa que não para de bater a perninha assim e que diz que é da ansiedade. Sim, exatamente. Eu anos e anos, eu confundi ansiedade com hiperatividade. Ansiedade com hiperatividade. Eu dizia, eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo. Pois, por exemplo, nas minhas consultas, chega a ser cómico, porque eu estou-me sempre a remexer. Sempre. Estou-me sempre a remexer na cadeira, troco perna, tiro perna, remexo a caneta, olho para o outro lado para falar com o doente, e é para me concentrar melhor no que lhe estou a dizer, porque de facto há bocadinho falou-se de eu ter PHDA. É verdade, é ridículo, ou seja, quem diagnosticou PHDA a mim fui eu mesma, e entrei exatamente na mesma situação que quase todos nós entramos, de self-sabotagem, do género, isto não é PHDA, eu é que sou assim. Mas depois comecei a juntar as peças todas
E eu, de facto, fui para a escola, com 5 anos, já sabia ler, que aprendi sozinha. Aquilo foi uma seca para mim. Eu estava sempre a interromper a professora. Levava recados, às vezes, de que perturbava, falava para o lado. Jogava futebol com os miúdos, porque detestava brincar, sem ser a mexer-me. Mas sempre fui uma excelente aluna. Não é? E isso tirou-me a PHDA? Não tirou, porque o meu hiperfoco eram os estudos, porque eu queria seguir medicina desde miúda e sabia que tinha que estudar e sempre tive grande curiosidade por aprender e isso eram tipo as minhas motivações. Mas de facto, quando começas a ligar os pontos todos de não conseguires esperar, teres estas coisas de teres uma textura que a minha mãe até hoje brinca comigo do género, tu tiras as etiquetas todas à roupa. Ou, como é que tu não se toleras isto? Isto não te pica. Isto não pica. Eu pica, mãe, não aguento. É aquela sensação que depois os doentes dizem, como é que você sabe? E eu, é porque tenho uma bola de cristal, digo a brincar. Mas muitas vezes digo-lhes, tenho PHD. Porque, efetivamente, aquela textura em nós ou alguma coisa sensorial é difícil descrever por palavras o que nós sentimos. Sim. É um incómodo ali. incómodo Sim. que enquanto não sai, comissão que está ali. eu não consigo pensar. Eu só quero que aquilo desapareça. Não é? Em que idade é que tu, pensaste nisso? Ok, eu posso ter PHD. Com a minha desta, Como? agora. Com esta idade. Não acredito. Juro. Sério? Tão recente? Não fazia ideia. Não foi agora, mas foi no início do ano que tive um episódio que eu disse, chega, Patrícia, tu agora vais-te deparar com o facto que tu efetivamente tens uma PHDA e vais ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque, lá está, eu tinha a impulsividade associada, tinha uma hiperatividade mental desgraçada, fazia o chamado oversharing, que era falar com pessoas de quem não conhecia aspectos meus, não tinha nada que falar e era tipo, porque é que não está escalada? Não é? Ou seja, estás a ver o drama. Podia tudo e mais alguma coisa. Eu estou-me a rir precisamente por causa disso, porque a tua PHDA... Exatamente, não é propriamente pequena. Eu não pensava. Não é propriamente pequena. Porque eu sempre tive excelentes notas. E fiz o curso. Mas fiz o curso a custa de muito esforço. Sim, mas espera lá. O que é que, alguma coisa houve que te fez, pensar nisso ou começar a pensar nisso? Sim, porque eu ao fazer a consulta da PHDA, porque é que eu me interessei pela PHDA? Porque quando fiz o estágio da pedopsiquiatria, fazia muita confusão. O que é que acontecia a estas pessoas? Depois de fazerem os 18 anos. Vão para o vórtex, vão para o vácuo. E comecei a perceber que não havia quase ninguém a trabalhar a área. E eu pensei, como assim? E comecei a ler. E aquilo interessou-me de tal forma que eu comecei exatamente a estudar mais sobre PHDA, a dedicar-me mais, a perceber o quão ela estava ligada a quase todas as, em teoria, a todas as patologias psiquiátricas. E depois a fazer a consulta, não é? Nós, além de fazermos perguntas, passamos alguns questionários. E eu pensava assim, peraí, mas eu também tenho isto, mas eu também tenho isto, mas eu também tenho isto. Mas não, eu não posso ter. Quando é que a coisa explode? Quando é que a coisa explode? Que até hoje agradeço a essa senhora da BP. Que foi um dia que eu vou meter gasóleo e não sei da carteira. Porque, lá está, caiu-me, não vi. Exato. Né? Foi. E a senhora não tinha MBA. E eu já tinha abastecido. E eu pensei, vou ficar a lavar pratos. E foi aí que eu disse, não, chega, eu tenho mesmo que fazer algo acerca disto. E posso-te dizer que o primeiro dia em que eu fiz a medicação, eu senti uma paz interior tão grande. Tão grande. É como se chegassem à minha cabeça e desligassem assim ou baixassem o ruído. Completamente. E eu senti uma felicidade tão grande que depois, obviamente, esse deslumbramento desvanece com o tempo e mantém-se a funcionalidade, não é? Que muitas vezes os doentes confundem isso com perda de eficácia, que são coisas distintas. Mas eu senti uma paz tão grande que eu só pensava assim, espera aí,
É assim que os neurotípicos vivem. Exatamente, esse silêncio. É um silêncio incrível. Esse silêncio foi eu lembro-me de ir no carro e tive uma sensação, ok, é isto. Tive uma paz, ou melhor, eu acho que pela primeira vez eu senti que estava no controle. Ok, eu estou no controle. É isto, ok. E ainda hoje, basta-me eu ficar um dia sem tomar a medicação para eu me lembrar. Esses dias são horríveis. Para eu me lembrar, ok, é por isto que eu estou na Esses dias são medicação. horríveis. Sim, eu digo isto muitas vezes. Não me queiram ver sem medicação. A minha PHDA também é do tamanho de uma mansão e derrubei-te a expressão e Depende. Às vezes é mansão, às vezes é prédio. foi, Quando eu te digo, completamente. olha, vi hoje um caso que era o senhor tinha uma pegada do tamanho de uma mansão. Mas é mesmo, e é chato. Eu não me importo de tomar a medicação para sempre. Se essa for a solução para eu não voltar a sentir o que senti. Porque eu não quero voltar a sentir o que senti. Porque era horrível. Era horrível estar com aquela inquietação constante. Para mim era impossível eu estar aqui sentado tanto tempo e estar a desfrutar de uma conversa. Sim. Era... E ainda assim, não é? A Sim, gente vai-se sim. mexendo Sim, e óbvio. vamos derivando, mas é possível. Não é? Sim. E eu não quero voltar a isso. Esquece, não quero. E lá está. Cada caso é um caso e eu acho que talvez como a PHDA é um espectro, acredito que há pessoas que passam a vida bem, sem serem medicadas. Mas lá está, eu acho que no meu caso, não me vejo honestamente sem esta reposição de dopamina aqui no cérebro, porque é noradrenalina, é a menor instância, mas sobretudo dopamina. Eu não me vejo sem isso, sem esse travão aqui. Está quase a acabar. Já tem um sinal que... é isso. E ficaram tantos assuntos para abordar. Sim. O que é que faltou a gente falar? Eu acho que ficou, por exemplo, por falar a utilização ou não da medicação, por exemplo, as opções que existem, que vão variando conforme os países, porque nem todos os países têm as mesmas ofertas. Ficou por falar também a PHDA a partir dos 50 anos, que é uma coisa que também vai surgindo e que é muito relevante falar-se. Sei lá, eu acho que se nós tivéssemos outra sessão e outra sessão e outra sessão, nós íamos ter sempre coisas para falar. Sim. Também acho. Eu só queria dizer que o facto de hoje em dia Portugal ainda estar a formar médicos e psiquiatras que não entendem muito bem o que é a PHDA e que associam a PHDA só à infância. Cada vez menos. Sim. Cada vez mas menos. Será que o plano de estudos que tu tiveste não é o que está hoje em dia a ser oferecido? Isso não te posso dizer porque não tenho contacto com o ensino na Faculdade de Medicina atualmente. Nem tenho ninguém que... Mas tem receio disso, sabes? Que frequente... Mas tem receio disso. De que ainda continua, porque é gravíssimo. E acho que Portugal tem um atraso muito grande em relação a muitos países. Por exemplo, em relação ao Brasil, por exemplo, em que a PHDA no adulto já se começou a falar há anos. E nós temos cá a Sociedade Portuguesa de Déficit de Atenção,
que foi criada, acho eu, se não me engano, 20 anos depois da Associação Brasileira para... O TDAH. sim, para portadores de PHDA. 20 anos depois. Ou seja, vai aqui um atraso que para mim é uma aberração, que para mim representa muito sofrimento de muita gente e anos e anos de tratamento com base em diagnósticos errados ou com base em consequências de condições que têm por base uma PHDA. E uma questão é que a PHDA tem muitas máscaras, porque o próprio mascara para se integrar, o próprio usa mecanismos compensatórios para lidar de forma mais ou menos consciente, o próprio acha que são características da sua personalidade e, portanto, é assim e não vai procurar ajuda se não for sinalizado que aquilo pode não ser bem assim. E muitas vezes também não há do lado clínico uma suspeita suficiente para começar a fazer perguntas dirigidas para... Óbvio. Eu acho que o grande problema é que a PHDA, hoje em dia, aqui em Portugal, já há muitos anos, a PHDA nunca é colocada como opção. Bastava ser colocada como uma hipótese, sim, como, pode existir, para o número de diagnósticos aumentar exponencialmente e sim, bastava isso. Bastava os médicos tendo algum sinal de alerta de que, pode existir aqui uma PHDA, a fizessem esse despiste. Bastava isso, mas o que é facto é que não está na lista das opções em cima da mesa. É dada como uma opção que está só atribuída à infância, às crianças, e é a altura de mudar isso. E acho que este ano, 2023, será sem dúvida o ano da mudança, muito honestamente. E muito pessoalmente, e eu costumo dizer isso, eu pensava que ia morrer sem fazer algo que importasse, sem fazer algo que fizesse a diferença, e acho que consegui fazer essa diferença na vida de algumas pessoas através da página. E para mim isso, esquece, foi ótimo, foi quase que um visto na minha lista de coisas a fazer, e agora a missão é continuar e é espalhar a palavra e tentar resgatar o máximo de pessoas possível, porque não pode continuar esta falta de informação tremenda. Não pode. E como é que é possível? Como é que é possível haver há anos pontos específicos do país onde era tratada a PHDA no adulto e no resto do país, para a maioria da comunidade médica, isso não existia. Isso era algo que era ridículo. Um adulto dizer que acha que tem PHDA. Para mim, há toda uma história tão esquisita. Depois do que toca várias razões para isso. Ou vários relatos de mas você foi bom aluno. Sim, exatamente. Mas você está quieto. Mas você até conseguiu esperar.
E a grande questão é que isso é o dia-a-dia. Isso é rotina. Isso é o dia-a-dia. O nosso dia-a-dia. Sim. Sim. E óbvio que as pessoas que me abordam perguntam: conheces algum médico que entenda realmente de PHDA? Onde eu posso sair e estar à vontade para dizer que eu acho que tenho PHDA. Basta isso. Acho que Portugal precisa disso. Tu és, aqui no Norte, pelo menos, um dos nomes referência já, no que toca à avaliação para diagnóstico ou despiste de PHDA. Tens feito um trabalho incrível e é muito bom sinal tu dizeres-me que está a ser complicado para ti dar resposta a tanta procura, porque é sinal que as pessoas estão mais conscientes e que estão mais alerta e que procuram uma resposta para elas, que eu acho isso muito importante. Acho que não importa a idade, acho que a resignação é um tiro na alma. É um tiro na alma completamente. Sim, o tratamento não tem idade. O tratamento não tem idade. Sim, exatamente. E pronto, se eu conseguir aliviar um bocadinho, exatamente. Eu também fico feliz por isso. Mas lá está, pegando naquilo que tu dizias há bocadinho, nós não conseguimos salvar o mundo e toda a gente tem o seu limite, não é? Portanto, efetivamente, claro que gostaria que mais pessoas compreendessem sobre a área e que pudessem chegar a mais pacientes, sem dúvida. E mais uma vez, muito obrigado por teres vindo do Porto, aqui a Braga. Foi um prazer mesmo. Obrigado também pelo convite. Lembro-me que quando vi a tua página a primeira vez, te mandei uma mensagem a dizer que queria colaborar no sentido de o que é que se podia fazer mais pelo PHDA e acho que ainda temos muito para fazer e sinceramente gostaria de poder ter mais conversas contigo, sem dúvida, contigo, com colegas, com quem estiver interessado sobre o tema, porque efetivamente há muito a dizer e nós os dois a falar, vamos falar por horas. Exatamente.